Fala personal, seja muito bem-vindo ao nosso segundo vídeo dessa série de análise de artigo. E hoje eu escolhi um artigo que está fazendo muito barulho aí, tanto no Instagram quanto na comunidade científica, e até está sendo tema de vários artigos de revistas fora do país, né? Porque ele mexe com uma coisa que está impregnada na cultura do fisiculturismo, na cultura dos marombeiros de academia, que é a famosa confusão muscular. Se você não sabe o que é confusão muscular, que bom, você está salvo, não brincadeira. A confusão muscular, ela é um termo dado pelo um ex-fisiculturista, o John Wader, e ela fala que se você variar os exercícios constantemente, você criaria uma confusão na musculatura, né, em que ela precisaria se adaptar a toda a sessão de treinamento e isso geraria maiores resultados. Mas isso não é baseado na literatura, tá, gente? Isso não tem comprovação científica e não é baseado em nenhum dado, simplesmente era baseado na experiência dessa pessoa. E muitos fisiculturistas, muitos marombeiros de academia levam isso como uma ideia válida, né, no treino. E esse artigo tentou testar exatamente isso, né? Tentou verificar os efeitos da variação do exercício na espessura muscular, na força e na motivação de indivíduos treinados em musculação. Esse é o título do artigo, né? Então, qual era a ideia central desse artigo, né? Então, há uma escassez muito grande, né, de você ter rotações constantes de exercícios. Até tem um exercício um exercício não, um estudo do Fonseca, que é um estudo muito legal mostrando variação de exercício, mas ele a cada período ia sendo acrescentado os exercícios. E esse aqui ele é um pouco diferente, que vocês vão ver na parte de metodologia, porque esse daqui eles variam todas as sessões dos exercícios. Então é uma ideia bastante legal, né? E aí vem esse termo na introdução, confusão muscular, e isso está dando o que falar aí nas redes sociais, na comunidade científica e mais. Então, confusão muscular, ela realmente funciona? É isso que esse artigo veio testar, mas não muito com essa ideia de confusão muscular. Eles abordaram da seguinte forma: será que se eu variar os exercícios, todas as sessões de treinamento, o músculo vai ter que se adaptar de maneira distinta, então vai demorar mais para ele se adaptar, logo, se ele está em adaptação constante, será que futuramente ele tem um maior ganho de massa muscular? E isso iria melhorar os meus resultados? Mas um ponto que eles colocam bastante no estudo é o seguinte: será que se eu variar o exercício toda a sessão de treinamento, isso vai aumentar a motivação do meu aluno e diminuir a desmotivação, ou seja, a longo prazo eu vou ter maior aderência desse aluno no programa de treinamento? Esse é um dos fatores centrais do estudo, mais do que as adaptações musculares. E aí que vem a seguinte pergunta, né? A seguinte pergunta da pesquisa. Variar os exercícios sessão a sessão é melhor do que mantê-los constantes, como num programa tradicional, né? A gente vai até variando os exercícios, mas é uma variação não tão constante assim, né? A gente varia a cada bloco, a cada período, mas ele não é variado a cada sessão de treinamento, né? Então vamos ver o que esse estudo fez, né? Como ele foi conduzido. Foram recrutados 19 homens com média de 23 anos, eles tinham 2 anos de experiência em treino de força, então eram considerados indivíduos treinados. O estudo teve duração de 8 semanas de treino e eles treinavam 4 vezes na semana, 2 dias para membro superior e 2 dias para membros inferiores. Foi realizado o teste de 1RM, de espessura muscular através do ultrassom e motivação e desmotivação através de uma escala. Também foi analisada a composição corporal através de dobra cutânea, tá?
Então existiam dois grupos. O grupo controle era o grupo que treinava constantemente, era sempre o mesmo exercício, tá? E existia o grupo variado, que era o grupo em que eles treinavam exercícios diferentes em todas as sessões de treinamento. E nesse grupo variado, ele era randomizado através de um aplicativo, né? Então eles escolhiam 3 exercícios para peitoral e 3 para dorsais, variando entre eles, né? E 3 exercícios para quadríceps e 3 exercícios para posterior. Então o aplicativo lá randomizava 3 exercícios para quadríceps e colocava no programa. Fazia a mesma coisa para o posterior e assim ele fazia a mesma coisa para peito e dorsal. E aí randomizava e toda sessão ele ia trocando. O artigo aponta lá que esse aplicativo foi criado para realizar essa pesquisa. E eu tive a curiosidade de ver lá esse Ace Workout. O último autor, ele é o responsável por esse aplicativo e ele está vendendo na Apple Store esse aplicativo por R$ 7,90, se eu não me engano. Não que eu esteja insinuando que foi feito alguma coisa, né, para vender o artigo, mas nunca é legal você ter algo envolvido aí com pesquisa, né? Sempre pode acontecer um viés ou não, apesar de eu acreditar que não houve, tá? Então, os exercícios para membros inferiores para o grupo controle eram agachamento, levantamento terra, leg press, o hip thrust, né, que é elevação pélvica, cadeira extensora e mesa flexora. Então, quando era o dia de perna, eles faziam todos esses exercícios. Membros superiores faziam supino, remada curvada, desenvolvimento com halteres, os pulleys para dorsais, crucifixo e os pullovers, tá? O variado, como eu disse, o aplicativo escolhia 3 exercícios de peito e 3 exercícios de dorsais, isso ia revezando toda a sessão de treinamento, e ele também escolhia 3 exercícios de quadríceps e 3 de posterior. O intervalo de descanso entre as séries era de 2 minutos, tá? Esse daqui é uma configuração de como foi feita a intensidade do treinamento. A intensidade foi variando, tá? Então eles fizeram basicamente no grupo controle, né, que é o grupo que não variava os exercícios, eles fizeram uma periodização linear, tá? Eles começaram aí as 2 primeiras semanas com 12 repetições, a terceira e a quarta com 10, a quinta e a sexta com 8, a sétima e a oitava terminando com 6. Um clássico aí linear, tá? O grupo experimental, né, o grupo variado, ele foi realizando no dia 1, 8 repetições na primeira semana, na segunda semana 6 repetições. E ele foi usando uma variação mais constante de intensidade, tá? Ele foi usando uma variação mais constante de intensidade, como vocês podem ver aqui, mas foi variando sempre entre 6 a 12, tá? Foi variando entre 6 a 12 e ambos tiveram o mesmo volume de treinamento, tá? E eles realizavam os exercícios até a falha muscular, tá bom? Agora vamos para os resultados, né? Vamos para os resultados. O que eles encontraram? Vamos no comecinho aqui, que tem essa tabelinha aqui. Então eles analisaram a espessura muscular para o vasto lateral, o reto femoral e o vasto intermédio. São as 3 primeiras linhas da coluna, tá? Então você tem aqui experimental, que é o grupo variado, tá? E o controle. Então tudo que está relacionado aqui é o grupo experimental, tudo que está nessa coluna até as mudanças da média absoluta aqui é do grupo experimental e tudo que é até do pré até a média, as mudanças da média absoluta é do grupo controle, que não variava. Aí aqui na coluna depois disso nós temos as diferenças absolutas entre os grupos. Aqui a gente tem o valor do effect size, que é o tamanho do efeito, né? E aqui a gente tem o valor do P.
como eu olho essa tabela, né? Eu tenho que ver se há diferença entre os grupos, né? Eu tenho que ver se há diferença entre os grupos. E onde eu vou ver isso? No P, tá? Aqui no P que eu vou ver se há diferença ou não entre os grupos. Então, eu vou olhar aqui. Primeira linha, vasto lateral. Então, ele foi de 1,54 para 1,69 centímetros, tá? Teve uma mudança absoluta de 12, tá? 0,12. Aí eu venho aqui e vejo, olha, teve mudança significativa entre os grupos? Não, não teve, porque para ter mudança significativa, o P precisava ser menor ou igual que 0,05, tá? E aqui ele está 0,5, então não houve mudança. Reto femoral a mesma coisa, ó, 0,2, a segunda linha, vem para a terceira linha, vasto intermédio, também não tem diferença, 0,6. Então, se você olhar aqui, não tem diferença. Mudanças antropométricas, né? Percentual de gordura e percentual de massa magra, né? Não houve diferença entre eles, tá? Não houve diferença entre os grupos. Eu tenho 0,06 ali no percentual de gordura, então não é diferente, porque ele é maior do que 0,05, tá? Tem que ser menor. Aí eu tenho aqui força, agachamento, 1 RM, tá? 1 RM do agachamento, também não tem diferença, 0,6. 1 RM do supino, 0,2, não tem diferença entre os grupos. E aí é que vem mostrando diferença o artigo. Motivação intrínseca. Então a gente vem aqui e vê experimental 4,6, ele foi para 5,1, tá? No grupo controle ele estava de 5,3 e foi para 5,1, ele caiu, tá? Houve uma queda, enquanto que no experimental houve um aumento, tá? Então se você olhar aqui, ó, eu tenho um P menor que 0,001. Então lembra que eu falei que para dar diferença estatística tinha que ser menor ou igual que 0,05. Então aqui houve diferença entre os grupos. E aqui o que ele está mostrando? Que o grupo experimental, ou seja, o que variou os exercícios, toda a sessão de treinamento, os indivíduos que fizeram esse protocolo tiveram uma maior motivação do que os indivíduos que manteram o exercício constante, tá? Então, é isso que ele está mostrando. A desmotivação aqui, não houve diferença entre os grupos, porque o P é de 0,7, tá? Legal, mas o que esses resultados querem me dizer? Como eu posso usar esses resultados na minha prática, né, na minha prescrição de treino? Bom, para talvez o infarto dos marombeiros e quem gostava de falar que usava confusão muscular, porque assim o músculo adaptava melhor, sinto lhe informar que a literatura não suporta essa ideia. Então não existe nenhum benefício fisiológico em variar o exercício em toda a sessão de treino. Fisiologicamente não tem diferença. A gente viu lá vasto lateral, vasto intermédio e vasto e reto femoral que não tinha diferença entre eles, tá? Não houve diferença entre as musculaturas analisadas, independente se o cara fazia o exercício constante ou se ele variava os exercícios, a hipertrofia era igual, tá? Então esse papo de confusão muscular para eu fazer com que o meu músculo não acostume é uma puta besteira, tá? Porque só o nome já é besteira, né? Não tem como você confundir a musculatura. Ela vai contrair, ela vai ter sinal elétrico do mesmo jeito, né? Não é porque você está variando exercício que o músculo vai falar: opa, acho que ele me enganou e agora eu vou ter maior adaptação. Isso não existe, tá? Isso não existe, isso é papo de marombeiro, tá? Então, não tem benefício fisiológico nenhum. Para ganhos de esforço específico,
isso pode ser um problema, tá? Isso pode ser um problema, isso pode ser, não ser uma boa estratégia. Por que eu disse isso? Vou voltar aqui, ó. Se você ver aqui no supino, dá uma olhada aqui no resultado. Não houve diferença entre os grupos, ó. Mas o grupo experimental saiu de 90,8 para 91,5. É um aumento muito pequeno, tá? Um aumento muito pequeno. O grupo controle, que não variava os exercícios, ele foi de 97,2 para 101,8, tá? É um aumento muito mais pronunciado, né, do que teve o experimental. Apesar de não ter diferença aqui, imagina isso a longo prazo. Imagina a longo prazo vocês passando isso a longo prazo e tendo mais sujeitos treinando. Provavelmente isso começaria a dar diferença. Por quê? Porque isso fere um dos princípios do treinamento, que é a especificidade. Então, para você ganhar força, se você quer ganhar força em um determinado exercício, você tem que ficar constantemente fazendo esse exercício. Por quê? Porque força tem um componente de aprendizado muito grande. Logo, se você não utiliza ele o tempo todo, você tem um tempo de aprendizagem maior, porque você vai ficar variando. Quando você voltar nele, você precisa de um processo de aprendizagem novamente para você continuar tendo adaptações. E isso prejudica os seus ganhos de força num exercício específico. Para quem quer ganhar força em um determinado exercício, ficar variando demais os exercícios não é uma boa estratégia, tá? Mas para o ganho de massa muscular não há diferença nenhuma. Para força, mantenha-se nos exercícios que você quer ganhar força e utilize exercícios auxiliares para ajudar os ganhos de força nesse exercício principal. Mas não fique variando toda hora não, porque senão você vai ter a longo prazo ganhos de força aquém do esperado, beleza? Variar os exercícios frequentemente pode melhorar a motivação do seu aluno. E isso é uma das queixas mais constantes dos alunos na musculação, falando que é sempre o mesmo exercício, é sempre da mesma maneira, é sempre feito do mesmo jeito. E esse é um dos obstáculos que você vai enfrentar ao ter um aluno na musculação, porque ele já vem com essa ideia enraizada, né? E variar os exercícios é uma maneira de você aumentar a motivação dele, né? Essa também é uma das justificativas de muitos alunos que saem da musculação e aderem ao CrossFit, porque eles falam que o CrossFit tem uma variação maior de exercício, ele faz coisas diferentes do que ele faz na musculação. E se você pensar nessa lógica, é verdade, né? Muitos treinos de academia, o cara fica com o mesmo treino por 3, 4, 5 meses, ou quando troca, o cara está sempre fazendo os mesmos exercícios. Para a musculatura não tem diferença, mas vai ter diferença se o cara parar de treinar, né? Então a gente tem que pensar, ok, para a musculatura não tem não tem diferença, mas eu estou treinando um ser humano. E o ser humano, ele não é só músculo, ele também tem a parte psicológica, a parte em que ele precisa de motivação para continuar fazendo o treinamento. Esse variar os exercícios é uma forma de motivá-lo a continuar num programa de treinamento, ela é sim uma forma válida de você ter aí maior aderência ao treinamento do seu aluno. Então, eu apostaria nisso sim, porque muitos alunos têm esse problema de ficar sempre no mesmo exercício e isso ser desmotivante. Então, você pode atacar nesse ponto nas montagens do seu treinamento e até nas suas vendas de consultoria, nas suas vendas de personal, atacando esse problema da monotonia dos exercícios, né? de ser monótono, fazer sempre o mesmo exercício, e que variar o exercício ele pode sim ter um benefício tão bom quanto ficar com os exercícios constantes para hipertrofia, né? E ele vai ter mais motivação, vai ficar mais feliz para treinar. Beleza? Então, esse é um artigo muito legal, um artigo bem feito e um artigo que deu bastante o que falar nas redes sociais.
e até na comunidade científica, e por isso que eu quis trazê-lo, porque eles têm informações relevantes para a sua prática profissional e até para você vender e conquistar mais alunos. Se você gostou, deixa o seu comentário aqui que eu quero saber o que você está achando dessa série, exclusivamente desse vídeo, se você está gostando dessa série, se essa série está te ajudando a entender melhor os artigos e conseguir compreender artigos em inglês que talvez você não teria acesso ou tem dificuldade de analisar os dados. Deixa aí o seu comentário que eu quero saber se eu estou te ajudando e se você está gostando. Isso vai fazer com que eu traga cada vez mais artigos relevantes para você e te ajude a melhorar a sua prescrição de treinamento.